Governador Flávio Dino, muito obrigada por receber a BBC News Brasil para essa entrevista. Queria começar perguntando ao senhor sobre um assunto que o senhor já fala há muito tempo, que é a tentativa de criar uma frente ampla, né? Acho que o senhor fala disso desde 2014, outras lideranças de esquerda também. Primeiro falava-se numa frente ampla de esquerda, agora uma frente ampla contra os retrocessos democráticos que os senhores veem que estariam acontecendo no Brasil. Eu queria entender por que isso não sai da teoria. Qual é a dificuldade de fato, essa frente ampla acontecer? Nós já fizemos, em outros momentos, amplas uniões de acordo com as conjunturas. Mesmo internacionalmente, nós temos exemplos muito virtuosos. Posso citar a Concertação Chilena, a Frente Ampla Uruguaia, mais recentemente a Aliança, que chegou ao governo em Portugal e na Espanha também. Então, esse caminho da unidade é um caminho que tem trazido vitórias ao programa de mudanças, de transformações sociais que nós defendemos. No caso brasileiro, nós temos conquistas históricas que foram fruto de alianças amplas, de frentes amplas. Podemos lembrar desde Getúlio Vargas, que era sustentado por uma aliança do PTB com o PSD, que era um partido mais ao centro, e toda a esquerda, praticamente, e nos legou uma série de ferramentas fundamentais para o desenvolvimento, e mais recentemente o próprio período do governo do presidente Lula, tendo José Alencar como vice. De modo que eu acho que a Frente Ampla ela já existiu e, na prática, nós estamos defendendo que ela se reconstrua para algumas tarefas determinadas. Ela não é necessariamente uma frente eleitoral, mas sim uma frente de proteção de valores e direitos. Neste momento, nós temos uma jornalista sendo brutalmente massacrada, execrada, vítima de uma violência moral inominável, e existe hoje uma frente ampla de defesa da liberdade de imprensa e da dignidade mesmo do jornalismo e dos jornalistas e das jornalistas. Nós podemos lembrar recentemente também o vídeo de inspiração nazista, divulgado por uma alta autoridade do governo federal, e que também se formou a Frente Ampla. De modo que eu discordo da visão segundo a qual a Frente Ampla não sai do papel. Sim, ela já saiu, ela existe para algumas tarefas. Eleitoralmente, é um processo mais difícil de construção, e aí nós vamos modulando a amplitude com a qual ela será constituída daqui para 2022, à luz do próprio processo. Eu acho que há uma convicção hoje praticamente universal no campo da esquerda que é necessária essa união. Então nós teremos, certamente em 2022, uma frente política plural disputando as eleições, representando o pensamento progressista no Brasil. De modo que eu tenho muito otimismo, porque acho que nós estamos avançando e vamos continuar a avançar. Só para o público da BBC Brasil saber do que o senhor estava falando, o senhor estava falando sobre a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, que há poucos dias na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que está investigando as fake news, uma testemunha disse que ela teria se insinuado sexualmente sem demonstrar provas, né? E a própria repórter trouxe evidências de que isso é uma mentira. E no caso você vê que esse ato hediondo foi execrado e reprovado pela esquerda, parlamentares progressistas, mas também pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso eu chamo de frente ampla. Então, uma solidariedade mais ampla e isolando esses setores que cultuam a violência e o ódio como prática política. Por isso é importante essa união. É claro que o seu campo político gostaria de que isso se tornasse uma frente também com capacidade de vencer eleições, né? Seja em 2020, seja em 2022. E é isso que está parecendo haver uma certa dificuldade. O senhor não sei se discorda de mim, mas eu fico com essa impressão. Eu queria saber, em 2002, o ex-presidente Lula, né? O Lula foi eleito numa versão Lulinha Paz e Amor com uma ampla aliança. Ele agora tem um discurso de mais confrontação política, né? O senhor acha que depende de uma moderação do Lula, essa frente sair do papel, essa frente ganhar um corpo eleitoral? Seria importante ele voltar a uma versão mais paz e amor, mais moderada? Eu tive uma boa conversa com o presidente Lula e identifiquei nele muitas convicções na direção que temos defendido, no sentido da ampliação do nosso campo político, de retomada de um programa que fale para o futuro do Brasil, um programa de desenvolvimento, que evidentemente recupere marcas exitosas do próprio período no qual ele foi presidente, mas que também tenha um dinamismo novo.
Então eu tenho também uma visão de que progressivamente o PT, que é elemento fundamental em qualquer articulação do campo progressista, democrático, popular no Brasil, da esquerda de modo geral, o próprio presidente Lula como a principal liderança popular do país, vão ajudar ainda mais para que isso aconteça. Então eu não vejo como obstáculo ou empecilho, até porque, como a história demonstra, e a sua pergunta frisa isso, a vitória de 2002 derivou de uma série de fatores, entre os quais a presença do Zé Alencar na vice-presidência da República, um empresário bem-sucedido e que naquele momento ajudou a que houvesse a compreensão que não haveria rupturas radicais, e sim reformas necessárias que o Brasil continua a precisar, reformas no sentido de proteção dos mais pobres. Nós vimos essa declaração desastrosa do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, mostrando como esta agenda social é tão necessária, tão premente, pelo desemprego alto, mas também por esses preconceitos que daqui da colar emergem, de modo que eu acho que uma atualização programática está em andamento na esquerda de modo geral, e o presidente Lula e o PT participam disso. Sim, mas como eu coloquei, ele parece não estar tão Lulinha paz e amor, moderado, como antigamente, que foi o que, de certa forma, permitiu essa ampla aliança, né? Então, por exemplo, recentemente o Lula comparou a cobertura da Globo ao nazismo, porque na visão dele, a Globo não deu a devida espaço às revelações do que ficou chamado de vaza-jato, né? A série de reportagens do Intercept Brasil. O senhor, por exemplo, concorda com esse tipo de declaração? Acha que ela agrega, que ela ajuda nessa frente ampla? Nós precisamos compreender que houve um processo muito duro, muito difícil, marcado por muitas ilegalidades, desde o impeachment da presidenta Dilma. Não faço aqui juízo de valor, de mérito, quem foi a favor, quem foi contra. Eu sempre sustento que, além da crítica política, há uma convicção profunda que eu tenho como professor de Direito Constitucional, que não havia nenhuma base legítima, juridicamente falando, para o impeachment. E logo em seguida também a condenação igualmente infundada, igualmente sem provas, sem razão, que acabou levando o presidente Lula a uma prisão, neste caso, arbitrária e ilegal. Evidentemente, isso desperta sentimentos de indignação. Então é preciso compreender isto, que há um sentimento justo de indignação. Mas creio que isso não atrapalha objetivamente o processo, na medida que nós vimos agora, por exemplo, nas comemorações dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores, representantes, na verdade, o presidente nacional do PDT, o presidente nacional do PSB, do PSOL, o PCdoB esteve presente, outras agremiações políticas estiveram presentes, o presidente Lula visitando o Papa Francisco, que é hoje uma referência ampla, não só para nós católicos, mas também para todos aqueles que acreditam numa sociedade mais justa. E portanto, acredito que há um reposicionamento que progressivamente vai se afirmando, em que a natural indignação continue, evidentemente, a se manifestar, mas ela não vai, na minha visão, atrapalhar esses movimentos mais abertos, que são necessários para que a gente recupere a hegemonia política no país e consigamos vencer as eleições já em 2020 e, sobretudo, em 2022. Mas essa indignação justifica comparar a maior rede de televisão do país, que pelo presidente Jair Bolsonaro é considerada Globo lixo, e aí a liderança do outro campo diz que chama de nazista. Não, certamente que não. Eu não daria essa declaração e não concordo com ela. Não sei exatamente que circunstância foi, mas eu muito seguramente não compartilho dessa visão, embora naturalmente tenha críticas legítimas como cidadão a atitudes A ou B, mas jamais, evidentemente, consideraria que neste momento nós temos na mídia institucional comercial do país alguma atitude nazista. Pelo contrário, como você mesmo diz, o bolsonarismo sim que tem sido esse extremismo, e acho que em larga medida a imprensa essa institucionalizada, comercial, tem tido um papel importante, até de contenção de certas perspectivas profundamente autoritárias e extremistas que o presidente da República e outros têm verbalizado.
Falando de 2022, eu sei que o senhor tem falado que isso ainda está um pouco distante, muita coisa vai acontecer até lá, mas nós gostaríamos de saber qual é a sua pretensão, se o senhor tem pretensões de se candidatar à presidência. Eu sei que isso não está decidido hoje, mas o senhor tem pretensões? Eu nunca coloco, Mariana, em termos de pretensões, porque, primeiro, eu acho que seria uma atitude pretensiosa. Eu acho que a presidência da República é uma função tão nobre, tão especial e, portanto, tão elevada que você não pode almejar individualmente. Não é aquele lugar comum de que depende do... Não é isso, é realmente uma crença que eu tenho de que um processo de transformações ele nunca é conduzido individualmente, embora os indivíduos tenham um papel importante. Então é preciso sempre olhar o conjunto. E nesse momento acho que seria desagregador da minha parte, e nesse papel que eu tenho procurado exercer de amplitude, de conversar com todo mundo, você colocar de saída qualquer tipo de atitude dessa natureza. Daqui da colar, claro, há lembranças, ótimo. Alguns defendem, ótimo. Não é algo que eu diga que é negativo. Obviamente que não. É como um jogador de futebol que está em campo e acha positivo quando os seus talentos são reconhecidos eventualmente. Então não é uma ideia que presida a minha vida, que conduza a minha vida. A ideia que conduz a minha vida, Mariana, é sobretudo o governo do meu estado. Essa é a minha agenda predominante, o governo do Maranhão, as políticas sociais, amenizar os efeitos da crise. Esse é meu foco. E nacionalmente, dialogar, conversar, programa, frente ampla. E lá na frente a gente vai ver. Eu não tenho nenhum objetivo pessoal que eu rejeite qualquer candidatura no nosso campo. Aquele que tiver, ou aqueles que tiverem, eventualmente, a honra de representar o nosso programa, farei como fiz com o Haddad. Fiz campanha, defendi, fui para a rua no primeiro e segundo turno e tivemos no Maranhão praticamente a maior vitória do país, do Haddad sobre o Bolsonaro. Então o senhor conclui seu segundo mandato como governador do Maranhão em 2022. Partindo da premissa que o senhor vai continuar na vida política, o senhor teria que caminhos aí para ainda definir ao longo desse tempo? Seria uma possível candidatura à presidência, uma possível vice-presidência ou uma candidatura ao Senado? É isso que está na mesa para o senhor? São alternativas possíveis, todas elas, assim, abstratamente possíveis, e são caminhos que só é possível decidir claramente em 2022. Agora, é meu desejo, de fato, continuar nessa atuação política, até porque eu escolhi isto. Eu era juiz federal por mais de 12 anos, deixei de ser juiz federal porque acreditava na política como uma ferramenta de justiça social. Então, acho que seria incoerente com essa atitude de renúncia que tive no passado, agora renunciar novamente. Então, devo continuar a buscar, se houver apoio popular, enfim, exercer outros mandatos. Pode ser qualquer um deles, de modo que, muito provavelmente, por imposição legal, quando chegar em abril de 2022, eu devo me desincompatibilizar do exercício do governo e buscar alguma outra candidatura. O senhor recentemente, como o senhor lembrou aqui, o senhor teve encontro com o ex-presidente Lula e também com o apresentador de televisão Luciano Huck, né? Voltando a falar um pouco dessa sua articulação, tentativa de frente ampla, esses dois atores não dialogam. O Luciano Huck, no segundo turno do ano passado, disse que jamais votou no PT, jamais votaria. E o presidente Lula tem criticado o Luciano Huck, tem dito de uma maneira que, na visão dele, negativa, de que ele seria um candidato lançado pela TV Globo. Eu queria saber, assim, entre esses dois atores, campos políticos que o senhor está conversando, com quem seria mais provável o senhor estar em 2022? Eu espero e luto para que seja possível em 2022 uma articulação em que, se não no primeiro turno, mas pelo menos no segundo, todos estejam juntos. Eu acredito nisto, acredito que o Brasil avançou quando você, em outros momentos da vida brasileira, do nosso país, quando nós fizemos alianças que envolveram a esquerda e setores que não pensam de acordo com o nosso ideário. Pensamentos liberais, mais pró-mercado. Nós já vivemos isso em vários momentos. Ninguém pode imaginar que o vice-presidente Zé Alencar ou mesmo Juscelino Kubitschek eram socialistas, não eram. E ambos prestaram um grande papel ao país.
Então, eu acho que a beligerância que há hoje, não necessariamente ela vai existir amanhã. Eu acredito que é possível, sim, quem sabe, em algum momento, se não em primeiros turnos, em segundo turno, juntar todos esses que você mencionou e mais alguns outros. Porque se nós não fazemos frente ampla do nosso lado, o outro lado faz frente ampla e nos derrota de novo. O que nos derrotou em 2018? O Haddad é um candidato incomparavelmente mais preparado para o exercício da presidência da República do que o atual presidente Bolsonaro. O Bolsonaro com mínimo apoio, inclusive, entre os que o conhecem. Ele foi candidato a presidente da Câmara, teve 4 votos. Ainda assim o Haddad perdeu. Perdeu por quê? Se ele tinha mais preparo, mais talentos, melhor programa, enfim. Perdeu porque do lado de lá, movidos por uma série de fatores diversificados, se formou uma ampla frente que derrotou o Haddad. Então, é da lógica de eleições em 2 turnos. Eu me espanto que, às vezes, eu mesmo tenho sofrido críticas de uns e outros, dizendo, frente ampla, vai diluir o programa, mas se a gente não faz aqui, fazem lá e nos vencem. Então, eu acredito que, é claro que a oposição é importante, mas ser de oposição é importante, como eu tenho sido, inclusive, fui em vários momentos no meu estado e agora também na questão nacional. Mas a oposição é boa quando ela se habilita a ser governo amanhã. Então, eu desejo que o nosso campo político, do progressismo brasileiro, o campo democrático no Brasil, vença as eleições de 2022. E, para isso, é essencial que nós agreguemos para além da esquerda. E esse é o meu objetivo. Mas lembrando que em 2018 o Luciano Huck não fez a menor questão, ele deixou bem claro que ele não se alinharia nem num segundo turno, né, ao PT. Mas as pessoas mudam. Sim. Agora, num primeiro turno, com quem seria mais provável o senhor estar alinhado? Claro que o nosso campo natural, histórico, lembremos que o Brasil viveu desde a redemocratização 8 eleições presidenciais e em 8 eleições presidenciais o PCdoB esteve com o PT. Então, é claro que o nosso alinhamento, caso se produza dia de uma dualidade dessa natureza, é claro que o nosso caminho natural é no campo mais da esquerda, na aliança com o PT, que é o partido que de fato conduz, que lidera a esquerda brasileira há algumas décadas. Esteve presente nas 8 eleições presidenciais e a esquerda brasileira caminhando junto. Então, esse é o nosso leito natural, eu diria. Isso é fundamental, mas não é suficiente. É isso que eu tenho frisado. Ou seja, muito bem, o PCdoB esteve junto com o PT em 2018 na candidatura do Haddad. Perdemos. Então, tem que extrair lições disso. Uma delas é que você tem que atrair outras forças. O Luciano Huck, ele é visto aí, ele é mais alinhado com a agenda econômica liberal do ministro Paulo Guedes, por exemplo. Por outro lado, ele tem feito sinalizações, se aproximado de agendas historicamente vistas como da esquerda, né? Teve um artigo recente que ele publicou na Folha de São Paulo que ele defende, por exemplo, aumentar impostos sobre pessoas de maior renda, priorizar a educação pública, ampliar a rede de proteção social. Como que o senhor vê essa movimentação dele? Como que o senhor está analisando? Eu acho que ele faz um trânsito importante hoje entre posições mais ultraliberais ou neoliberais para uma social-democracia com essa compreensão de que as leis de mercado não são suficientes, porque não são mesmo, nem no Brasil, nem em qualquer outro país do mundo. Nós temos verificado isso também em economistas importantes, cito André Lara Rezende, Pécio Arida, Armínio Fraga e outros, que têm tematizado muito fortemente uma política econômica com essa visão mais pró-social, pró-distribuição de renda, enfatizando certos aspectos institucionais. O André Lara Rezende tem escrito, por exemplo, acerca de certos dogmas, como o equilíbrio fiscal, e como é possível você, contingencialmente, à vista de uma recessão, desemprego monumental, construir políticas alternativas. Então, acho que há um espaço hoje muito importante para novas abordagens e eu fico feliz. Eu, particularmente, como pessoa de esquerda, acho muito positivo
que o Luciano Huck esteja dizendo essas coisas, porque eu prefiro que ele, uma pessoa conhecida, influente, esteja dizendo isto do que apoiando o bolsonarismo. Então eu prefiro o Luciano Huck e esses todos que eu citei tematizando a desigualdade, por exemplo, do que naturalizando a desigualdade. Eu prefiro que eles defendam, junto conosco, um sistema tributário progressivo, mais justo, em que altas rendas sejam mais justamente tributadas, do que defendendo as obscenidades ou dizendo que empregada doméstica não pode viajar para Miami. Então, eu acho positivo que outras pessoas, porque é preciso ser muito pequeno e não priorizar o país para achar negativo que outras pessoas migrem para posições mais próximas às nossas. Isso é salutar, isso mostra que nós temos força para que ideias nossas sejam abraçadas por pessoas que historicamente tinham outras visões. Então acho muito bom, que inclusive li o artigo do Luciano Huck que me pareceu de grande qualidade. O deputado Orlando Silva, do seu partido, que é o Partido Comunista do Brasil, ele disse recentemente em um artigo que o Lula foi desrespeitoso com o PCdoB, quando disse algumas coisas nessa linha. O PT é um partido muito grande se comparado ao PCdoB, é difícil eleger um comunista e Flávio Dino sabe disso, e é muito difícil eleger alguém da esquerda sem o PT. Isso falando de disputas presidenciais. O senhor concorda que isso foi desrespeitoso com o partido? Eu, particularmente, não me senti desrespeitado. Pelo contrário, acho que o presidente Lula tem sido muito gentil, muito educado na abordagem, falando no longo arco da história, com o nosso partido. O PT tem uma atitude em relação ao PCdoB de sempre muita proximidade. Então, eu, particularmente, não interpretei como um gesto hostil. Compreendo a reação do deputado Orlando como um dirigente de altíssima importância do nosso partido e que naturalmente defende que o nosso partido próximo a completar 100 anos. Mas propriamente não me pareceu um desrespeito. Não é algo correto, porque se fosse verdade que é impossível ganhar a eleição no PCdoB, eu não seria 2 vezes eleito governador do Maranhão em primeiro turno. Não é algo que eu assine embaixo. Mas particularmente não considerei um desrespeito e acho que isso é uma fissura, às vezes uma diferença de ênfase, que não tem assim essa relevância toda, até porque o Orlando foi ministro do presidente Lula e tem tanto o Orlando em relação ao Lula, como eu sei o Lula em relação ao Orlando, uma relação de muito respeito e fraternidade. E o Movimento 65 que vocês estão criando aí, lançaram para essa eleição desse ano, pelo que eu entendi, para atrair novas pessoas para o partido, é um primeiro ensaio para possivelmente abandonar o nome comunista do partido? O Movimento 65 é uma tática eleitoral para 2020, em que nós procuramos exatamente demonstrar que é um partido aberto, que tem o seu programa, todo mundo que concorda com ele adere, independentemente de rótulos, de preconceitos e assim sucessivamente. Nós já tivemos mudanças de nomes de outros partidos brasileiros em outros países do mundo. Há esse debate, sim, no PCdoB. Começou em 2019. Em 2021 deve haver algum desfecho em relação a isto. Mas é normal que ocorra. Eu acho curioso que todos podem mudar de nome, todos podem mudar de símbolo, menos o PCdoB. E isso é um pouco de preconceito. Nós podemos fazer. Mas parece um tabu interno, na verdade. Talvez uma dificuldade interna. Há pessoas que discordam, há pessoas que... Eu, particularmente, acho que, majoritariamente, no nosso partido, hoje há essa crença de que nós temos que fazer readequações, não da identidade histórica, não do programa, do conteúdo que eu digo, mas você adequa as táticas e as formas de acordo com o espírito do tempo que você vive. Vocês reconhecem hoje uma resistência, que há um desgaste, em uma parcela da sociedade, uma aversão ao comunismo? Preconceitos muito fortes, que foram introjetados por anos e anos e décadas de pensamentos ditatoriais, de perseguições. Eu vejo isso muito nitidamente, por exemplo, quando eu digo, eu sou do PCdoB, eu sou católico, e sou de fato e sempre fui. Mas como? É impossível. Não, é plenamente possível, não há nenhuma incompatibilidade teórica, doutrinária ou prática entre você ter uma crença religiosa, como eu tenho de fato, e, ao mesmo tempo, integrar uma legenda socialista, comunista, enfim. Isso foi uma construção secular, né, no caso brasileiro,
por ditaduras, a ditadura militar muito fortemente fez isso, e agora essa avalanche extremista de direita atualizou um pouco certos preconceitos. Então as dificuldades objetivas existem. Quando você está de frente de um muro, se você não tem força para derrubá-lo, não é inteligente você bater a cabeça contra o muro. Você tem que procurar exatamente se movimentar para encontrar condições para você transpor os obstáculos. Então eu não dogmatizo táticas políticas, e acho que esse é o pensamento da maioria do nosso partido. Governador, da sua resposta eu entendo que o senhor está aberto, né? Parece estar aberto à possibilidade de realmente abandonar o termo comunista, né? Mas em relação ao que o senhor falou agora, o senhor colocou como um preconceito que veio aí da ditadura militar, por exemplo, mas também no campo das pessoas que se opõem ao comunismo, elas dizem também que houve ditaduras comunistas que praticaram atrocidades, e o senhor reconhece que isso também ocorreu e pode alimentar a aversão a esse... Acho que cada país tem a sua história, eu não posso ser julgado e não pretendo ser julgado por ocorrências em outros países do mundo, em outros contextos, enfim, porque de fato qualquer atrocidade, qualquer violação de direitos humanos, ela é execrável, venha de onde vier. Assim como nós tivemos também regimes capitalistas, tivemos e temos, que matam milhares ou milhões de pessoas todos os dias. Quer dizer, o nazismo é o exemplo supremo disto, né? Com amplo apoio da elite empresarial alemã, uma máquina de exterminar pessoas. Então, evidentemente que no campo da esquerda houve, no mundo, muitos erros, muitos desacertos, mas também muitos acertos e muitas virtudes. E, ao mesmo tempo, neste momento, no século XXI, evidentemente, há uma revisão de certos caminhos, certas propostas que não se revelam atuais. Eu vou dar um exemplo assim, bem simples. Mesmo a simbologia da foice e do martelo, que é uma simbologia histórica, que representava o mundo do trabalho. Foice, trabalhador do campo. O martelo, trabalhador da cidade. Não tem atualidade, embora para mim seja um símbolo bonito, generoso, de valorização do trabalho, mas não tem atualidade em relação ao que é o mundo do trabalho no século XXI. Então é isso que eu chamo de ter uma atitude aberta. Você não pode ficar preso a modelos, paradigmas de 2 séculos atrás e achar que isso dialoga com a realidade. Até porque o mundo do trabalho hoje não é feito, graças a Deus, à base de foice e martelo. Você tem outras realidades, outras formas de trabalho no campo e na cidade, e você tem que dialogar com todos esses setores. Então as simbologias também têm que ser atualizadas, é isso que eu considero. Governador, ainda falando sobre esses outros regimes de esquerda, sobre quais as críticas, né? Eu queria saber se o senhor não entende que deve se fazer alguma autocrítica na esquerda em relação a como os partidos de esquerda brasileiros, lideranças, apoiaram nos últimos anos os governos venezuelanos, né? Seja de Nicolás Maduro, seja agora, inicialmente de Hugo Chávez, agora de Nicolás Maduro. O senhor vê alguma necessidade de autocrítica? Autocrítica, sobretudo, na prática, em relação a uma série de aspectos. Ninguém acerta sempre. Não existe a perfeição como modelo de atuação na vida das pessoas que estão nos assistindo e nem na política. E isso vale para a Venezuela, vale para qualquer outro país do mundo. Eu acho curioso apenas que há essa cobrança de autocrítica apenas em relação à esquerda. Quando você teve, por exemplo, setores da política brasileira apoiando o Macri, que se revelou um desastre para a Argentina. Tem como comparar o governo de Macri com o que ocorreu na Venezuela? Eu não sei, Mariana, nem te precisar, porque eu não acompanho. Eu não sou nem argentino nem venezuelano. Então, da ONU indica torturas, prisões de obviamente, como eu já narrei há pouco e enfatizo novamente, qualquer violação de direitos humanos, qualquer ilegalidade, venha de onde vier, tem que ser repudiada, tem que ser rejeitada e, portanto, se a ONU, a OEA estão dizendo que isso aconteceu na Venezuela ou em qualquer outro país do mundo, inclusive no Brasil, isso tem que ser repudiado enfaticamente. E, portanto, acho que, como eu disse, eu não vejo esse termo autocrítica com essa dimensão de autoflagelação. A pessoa se imolar, dizer, não, eu errei. Você faz autocrítica na prática, e acho que isso que está se evidenciando
no conjunto da esquerda em vários países do mundo. E, claro, do Brasil também. Não há monolitismo em relação a isto. Não é algo que você diga, não, o regime da Venezuela ou o governo da Venezuela é maravilhoso ou é péssimo. Eu acho que nem nos cabe, para te ser franco. Eu acho que eu tenho muito incômodo com o fato de nós não respeitarmos o artigo 4º da Constituição Federal. O que está dito lá? Que nós temos relações internacionais que se guiam por vários princípios, entre os quais a autodeterminação dos povos. O Brasil não pode, nem nenhum país do mundo, inclusive os Estados Unidos, a China, seja lá quem for, se pretender polícia do mundo. Então, os povos têm os seus processos, seus governos, e acho que a crítica é legítima, como eu estou te dizendo. Eu, particularmente, considero que certas visões do campo da esquerda são erradas em relação a essa temática internacional. Agora, também você não pode incorrer em outro erro, que é apenas reverberar preconceitos, ou mesmo defender belicismos, ingerências externas, invasões, guerras. Também nós não podemos fazer isso. Então, é essa mediação que eu acho que nós estamos procurando fazer. Eu pergunto porque em janeiro do ano passado, seu partido divulgou uma nota indicando como se tivesse sido uma eleição democrática, a última eleição que reelegeu Maduro, e houve muitas denúncias de ilegalidades. Ele já persegue os oposicionistas há tempos, a oposição não participa assim, de maneira realmente livre das eleições, ao que dizem organismos internacionais. Então, por que a demora, né, nessa mudança? Certamente nem tudo que eu faço o meu partido concorda, nem tudo que o partido diz eu concordo. Ou seja, nós temos liberdade de pensamento no partido. Eu tenho certeza que há um sem número de manifestações minhas em relação aos quais muitas pessoas do meu partido ou de partidos aliados não concordam também. Então, eu acho que esse processo venezuelano deveria ter sido conduzido na direção do diálogo, e acho que o Brasil tinha esse papel, infelizmente acabou apostando nesse caminho de uma ingerência, de um suposto presidente autoproclamado, que longe de resolver conflitos, acaba acirrando situações que hoje, infelizmente, estão vivas na Venezuela. Então, acho que se me fosse permitido opinar sobre a política externa brasileira, ela deveria manter a nossa tradição pacifista, de mediação e de respeito à Constituição, em vez de procurar se intrometer em assuntos internos de outros países. O senhor acaba de elevar o piso salarial dos professores no Maranhão, no caso dos que se trabalham 40 horas, né, para 6.358, é o maior do país, mais que o dobro do nacional. Algumas pessoas elogiaram muito o senhor, outros criticaram, dizendo que seria irresponsável porque hoje há déficit fiscal no Maranhão, as contas estão no vermelho, os senhores, inclusive, perderam uma nota de B para C do Tesouro Nacional, né, para conseguir novos empréstimos. Por que elevar o salário que já era o mais alto do Brasil no momento que as contas estão no vermelho? Na verdade, nossas contas já não estão no vermelho. Em 2019, no novo balanço que vai ser divulgado agora em abril, nós já conseguimos reverter o que nós produzimos conscientemente. Nós, de fato, fizemos uma política ousada, contracíclica, e eu me orgulho disto, porque isso fez com que o PIB do Maranhão tivesse o quarto maior crescimento do Brasil em 2017, que foi o último dado oficialmente divulgado pelo IBGE. Porque nós mantivemos a construção civil funcionando, porque nós tivemos coragem de elevar salários num quadro como esse, para manter demanda. Não existe mercado sem demanda. Só na cabeça de alguns elitistas do Brasil que imaginam que vai funcionar uma sociedade sem povo, sem gente, e vai funcionar um mercado sem consumidores. Então você tem que manter a demanda. Neste caso, a forma rápida de manter demanda funcionando era, de fato, ampliando o nosso limite de gastos com o pessoal, porém, sempre respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Com isto, nós produzimos superávit em 15 e 16, tivemos déficit em 17 e 18, sabíamos que haveria esse déficit, sabíamos que havia o risco, inclusive, de perder o rate, como outros estados perderam, mas
nós estamos agora nessa conjuntura em que há pelo menos uma tênue melhora dos indicadores macroeconômicos nacionais, fazendo o chamado ajuste fiscal, como em 2019 já fizemos e continuamos a fazer para que em 2021 recuperemos o rating. Então, é uma visão assim, diferente, digamos, do mainstream econômico, mas é uma visão da qual eu tenho muita convicção. No caso específico dos professores, nós cumprimos sim a lei do piso com larga margem, porque acreditamos que essa é uma medida de impulsionar a qualidade da educação. O IDEB da rede estadual está crescendo e nós estamos agora indo para o 6º ano consecutivo, sem nenhuma greve na rede educacional do Maranhão, contrariando inclusive uma tendência que havia. Os pais, mães, os estudantes não sabiam quando as aulas iam começar, quando elas iam terminar, porque havia, de fato, uma série de reivindicações, de greves, etc. Nós quebramos esse ciclo, engajamos professores num processo de mudança de qualidade da rede e esse processo ele é correto. Qual foi a engenharia financeira que nós fizemos? 100% do Fundeb vai destinado aos salários e nós fazemos complementos, de modo que ano passado o mínimo constitucional de investimento na educação, de despesas na educação é da ordem de 25%, nós fizemos 30%. Na saúde é 12%, nós fizemos 15%. É uma visão. Há quem ache que isso é equivocado, desperdício. Eu acho que não. Você investir em educação e saúde é o certo. E eu me orgulho disso. Da onde que o senhor está tirando para fazer isso? Tem que fazer escolhas, né? Quando o senhor vai fazer uma escolha para investir mais na saúde e na educação do que obrigatória, de onde que o senhor está cortando? Eu estou cortando de outros investimentos, em outras ações. Então, você prioriza as políticas públicas que você acha que são capazes de construir um novo rosto, uma nova face para a sociedade de um Estado injusto e desigual quanto o Maranhão. Você tinha uma mortalidade materna no Maranhão obscena. Então, eu ia conviver com isso sem fazer nada? Eu não sou insensível. Então, e eu tenho visão de prioridades sociais. Então, eu, de fato, construí, abri hospitais, mantenho os hospitais funcionando, os hospitais estaduais. Eu tinha e tenho extrema pobreza dramática. Nós estamos chegando agora a 50 restaurantes populares. Nós já servimos a R$2, R$1, R$3, depende do preço. Mas o senhor não respondeu de onde que o senhor está cortando. Ah, bom, mas eu tenho um orçamento, eu tenho uma arrecadação, e você prioriza, não é propriamente cortar. Você prioriza certos temas. Você vai dizer, mas falta dinheiro em alguma área? Eu vou te responder e a todos que estão nos acompanhando. Qualquer que seja o órgão do governo do Maranhão, qualquer um, que você queira pegar os indicadores hoje e comparar com 5 anos atrás, nós ampliamos e melhoramos os serviços. Todos, sem exceção. Então, mostra que nós temos uma boa gestão que consegue priorizar o que, na minha visão, é prioritário, educação, saúde, segurança, mas que, ao mesmo tempo, não desguarnece outras políticas sociais, outras políticas públicas. Governador, apesar desse esforço que o senhor fez, uma política contracíclica, né, desses investimentos, a pobreza tem crescido no Maranhão, né? Eu li os dados do IBGE de que de 2014 a 2016 a pobreza estava crescendo no Maranhão num ritmo menor do que na média do país e do Nordeste, mas em 2017 e 2018 a pobreza cresceu mais no Maranhão do que no resto do país, do que na média do Brasil e na média do Nordeste. O que deu errado nesses últimos 2 anos? Porque o Maranhão segue aí como um país, como um estado com maior proporção de pobreza do país. Nós tivemos o crescimento da extrema pobreza em todo o país. Os dados do IBGE mostram que nós tivemos essa realidade nos grandes centros econômicos do Brasil. Nesses dias mesmo foi divulgado que a mortalidade infantil na periferia de São Paulo é 25 vezes maior do que nas áreas nobres. Você caminha na Avenida Paulista ou nas ruas do Rio de Janeiro ou de Brasília, você vê isso nos moradores em situação de rua. Então, não é o Maranhão. O que aconteceu no nosso estado, em que a pobreza no país todo cresceu, e também no Maranhão, é que nós temos uma base econômica frágil, historicamente. E é claro que nós temos uma dependência muito forte em relação a políticas federais, mas não é só o Maranhão. Infelizmente, por conta das desigualdades regionais, muitos estados sofrem também
com a desativação do Minha Casa Minha Vida, que gerou desemprego na construção civil, retração de políticas como Bolsa Família, agora esse represamento de benefícios previdenciários, tudo isso impacta não só as pessoas individualmente, mas o contexto. Isso significa dizimar empregos também, porque grande parte do nosso comércio vive das pessoas que conseguem ter acesso a essas políticas sociais e, com isso, conseguem movimentar a economia. Então, nós sofremos porque a nossa economia é mais dependente, é mais frágil em relação à situação nacional. Ainda assim, resistimos com muita resiliência, para usar uma palavra da moda, e isso está expresso não só no PIB, mas também no dado de empregos. Nós somos um dos poucos estados do país que em 2019 teve, pelo terceiro ano consecutivo, saldo positivo na geração de empregos. 2017, 2018, 2019. Tivemos o 8º melhor desempenho do país em 2019. Então, nós temos problemas, claro que temos, mas também temos indicadores sociais que mostram que esse caminho também produziu resultados positivos. Nessa semana, justamente, o jornal Folha de São Paulo foi ao Maranhão, mostrou que várias pessoas estão esperando receber o Bolsa Família e não estão conseguindo, está havendo uma dificuldade aí de acesso ao benefício. O senhor, a gente sabe, o presidente Jair Bolsonaro não é tão aberto com o senhor, ele considera o senhor um opositor, com o qual ele não tem um diálogo aberto, mas o senhor tem tentado, junto à União, resolver essa questão, solicitar o destravamento desses programas? Na verdade, o Estado não tem um papel jurídico formal em relação a isto, porque depende dos municípios que fazem os cadastros e têm feito, e do governo federal, que, infelizmente, por conta do teto de gastos, por conta das suas próprias restrições fiscais, optou pelo pior caminho, que foi exatamente construir essas obscenas barreiras no acesso dos mais pobres a políticas essenciais, como a aposentadoria ou Bolsa Família. Eu não considero o presidente da República como um inimigo pessoal. Eu não tenho, em relação a ele, esse sentimento. Infelizmente, parece que ele me considera assim. Mas, apesar disto, apesar de eu achar que ele me considera um inimigo, embora eu não o considere, mas sim um opositor, legitimamente colocado na democracia, nunca deixei de dialogar com o governo federal. Jamais. As 2 reuniões que o presidente Bolsonaro convocou governadores do Nordeste e da Amazônia, eu estava em ambas, dialogando, contribuindo, procurando apresentar meus pontos de vista. Lamento que, numa temática tão central quanto esta, até aqui o governo federal não tenha tomado atitudes. Agora, continuo fazendo a minha parte, ou seja, cobrar, manifestar inconformação com isto, em relação, por exemplo, a estradas federais. Eu sempre me dirijo ao Ministério da Infraestrutura e digo, por favor, façam isso, é importante para a economia do Estado, ou seja, eu respeito a institucionalidade do país, eu respeito o governo federal como autoridades que conduzem o país. Um último assunto que eu queria abordar com o senhor é a questão da base de Alcântara. O seu governo, a bancada do Maranhão, apoiou a aprovação do acordo entre Brasil e Estados Unidos, um acordo firmado pelo governo de Jair Bolsonaro, enquanto o PT, o PSOL, consideraram esse acordo lesa pátria. Por que, na sua opinião, não é um acordo que vai contra a soberania brasileira, é importante para o seu Estado, para o Brasil? A base de Alcântara existe há algumas décadas. Havia um caminho certo de buscar um programa aeroespacial brasileiro próprio. Infelizmente, houve uma grande tragédia em 2003 que resultou, inclusive, na dramática perda de vidas humanas, e o programa aeroespacial brasileiro, nesse momento, praticamente parou. Continua, mas com muita dificuldade. Houve uma tentativa de uma parceria com a Ucrânia, também em Alcântara. Não foi um caminho, uma tentativa, não deu certo. Exatamente, há muitas críticas que dizem que a tecnologia ucraniana não era adequada, e eu realmente não posso afirmar, até porque não tenho conhecimento técnico profissional sobre o mercado de foguetes no mundo para afirmar que a Ucrânia não tinha capacidade. Houve uma tentativa também, infelizmente não deu certo. A base lá está. Nós temos uma realidade em que o mercado aeroespacial utiliza largamente tecnologia norte-americana. E esse é o ponto central. O acordo não é para que os Estados Unidos, como governo, fechem a sua base na Flórida
e mude essa base para Alcântara. Se fosse isso, eu seria contra. Se fosse um enclave, uma alienação de território, uma cessão de território, eu estou me referindo ao acordo. Há quem diga, bom, mas isso é a porta aberta para... Portas abertas dependem, na verdade, quem está governando o Brasil e os Estados Unidos. Eu me restringo a minha análise ao acordo. Juridicamente, ele entrega Alcântara para o governo dos Estados Unidos? Não. Ele entrega a base de Alcântara à gestão do governo dos Estados Unidos? Não. O que o acordo faz? O acordo faz aquilo que qualquer país do mundo faz, de proteger a sua tecnologia. Ele é um acordo de propriedade intelectual, salvaguardas tecnológicas. E não vale para lançamentos apenas de empresas americanas, mas de empresas italianas, indianas, canadenses, de qualquer país do mundo que use tecnologia americana. E por isso acredito que era o único caminho que restava para o Alcântara poder funcionar. Agora faço questão de frisar o que disse o tempo inteiro. A base de Alcântara funcionar tal como ela existe. Porque eu sou absolutamente contrário a qualquer ideia de ampliação da base de Alcântara, de remoção de outras pessoas, por uma razão simples, é que não precisa. Então, seria um gesto hostil, agressivo e sem necessidade. Por isso, essa é a nossa posição de procurar viabilizar a base de Alcântara, que ela funcione, é bom para o Brasil, é bom para o Maranhão, é bom para Alcântara, nos termos em que ela se encontra, sem remoção de outras pessoas, e até que o Brasil tenha o seu próprio programa aeroespacial. Só para explicar também para os nossos seguidores da BBC News Brasil, o senhor está falando aqui porque há comunidades quilombolas que os defensores da expansão, isso exigiria, para ser concretizado, remoção dessas famílias. Essas famílias não querem ser removidas, as lideranças dizem isso. Agora, as lideranças também criticaram a aprovação do acordo, seu apoio ao acordo, porque dizem que não foram ouvidas, né? Não houve respeito à Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, elas não foram consultadas. O senhor acha que aí houve algum problema? Em relação a isto, é importante lembrar, outro dia me perguntaram por que o senhor assinou o acordo de Alcântara. Eu não assinei acordo algum. O acordo foi assinado em nível federal, eu não fui sequer consultado, eu não fui ouvido, não fui consultado, não sabia dos termos do acordo, não fui convidado para a solenidade, enfim. Quando foi celebrado o acordo, eu próprio fiz 2 grandes reuniões, inclusive eu próprio, longamente, no dia 30 de abril de 2019, dialoguei com centenas de pessoas de Alcântara, explicando não o acordo propriamente, mas as razões pelas quais o governo do Estado institucionalmente considerava que era o caso, sim, do acordo ser aprovado no Congresso. Agora, sobre o processo de assinatura, enfim, e agora de implementação eventual, se de fato for implementado, não sabemos, dependerá da condução do governo federal. E repito, não é o governo do Estado que conduz isso. E se amanhã quiserem remover populações, eu serei o primeiro a registrar a minha insurgência. E repito, porque não é necessário. A base pode funcionar nos termos em que ela se encontra. Governador, muito obrigada pela entrevista ao BBC News Brasil. Muito obrigado, um grande prazer.